Olá, eu sou o Yuri Turbi, sejam bem-vindos a mais uma entrevista na garagem e hoje nós estamos com a lenda do automobilismo, Max Wilson, tanto como comentarista esportivo, mas também como piloto que já correu em muitas categorias. Dá um oi para o pessoal aí, Max. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Yuri, muito obrigado pelo convite e pela introdução aí. Pô, você é profissional, fazer com profissional é uma coisa. Muito obrigado. Então, pessoal, agora eu vou fazer aquela clássica fichinha para você saber o que vem adiante, porque só vem história boa. Então, a gente está aqui para falar mais sobre o apaixonado pelo automobilismo, conhecido como Max Wilson, já que ele, inclusive, tem carros bem icônicos, onde a gente vai falar aqui. Ele também é comentarista da Fórmula 1 e entrou em 2021, certo? Também já correu em categorias incríveis, inclusive já foi aprovado e teve a chance de correr em Fórmula 1 e também fazer o teste para a Williams. Mas vocês irão descobrir o resto hoje aqui comigo, nesta entrevista muito legal. Então, vamos dar a oportunidade, Max, das pessoas te conhecerem melhor. Porque muita gente só conhece você pela Band ou até pelas corridas. Então, antes de mais nada, eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Yuri, eu que agradeço pela oportunidade. A gente está tentando fazer esse nosso bate-papo já há algum tempo. Graças a Deus deu certo Deu agora. Vou certo. ver as coisas da escola. Eu dei uma É. fugida do compromisso hoje. Então deu tudo certo. Eu agradeço pelo bate-papo. E assim, você que vai conduzir a entrevista hoje, mas eu, como você falou, Yuri, eu sou apaixonado por carros, assim como você. Seu pai me contou que sua primeira palavra não foi nem papai nem mamãe, foi carro. É. Então, eu, criança, desde muito jovem, sempre gostei de carro. Depois comecei a assistir corridas de Fórmula 1 com meu pai, quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Aí me apaixonei também pelas corridas e foi assim o meu início no automobilismo e também no esporte. Sim, com certeza. E a gente vai falar mais sobre esta lenda depois da introdução. Mas antes de mais nada, eu tenho que agradecer novamente, porque ele é demais, então muito obrigado mesmo. Mas aqui a primeira pergunta é: muita gente conhece próprio Max, assim, mas a minha primeira pergunta é: você quer desvendar o seu nome? Max é seu nome ou seu apelido? Não, Max é meu nome mesmo. Caramba! Meu primeiro nome é Max mesmo. Eu tenho esse nome, talvez, não sei se foi por isso, mas eu não sei se você sabe, Yuri. Eu nasci na Alemanha. Então, A gente vai falar disso. então na Alemanha esse nome não é tão incomum, então, mas meu nome mesmo é Max, não é apelido, não é nome, Sim. não é o meu próprio nome. Nossa, assim, isso daí é bem curioso, né? Porque aqui no Brasil não é tão comum. Que nem na minha turma, eu tenho um aluno que tem um nome super, assim, incomum de se ver no Brasil. Mas aqui, antes de entrar na sua vida profissional, eu vi que você tem um filho. E mais E ou menos da minha idade, né? Mas qual o nome dele? olha que incrível, Max também. É Max Júnior ou É, Max Filho? Max Júnior, o nome dele é Max também. E você sabe que um dos melhores amigos do Max, que também corre de kart, se chama Yuri. Yuri Morelli é um piloto também do kart. É, Yuri eu já. vi. Acho que eu já ouvi. Isso, mas o nome do meu filho também se chama Max e ele tem 12 anos. E você tem 12 também, né? Sim, tenho 12. Quando que você faz 13? Eu faço 13 em outubro. Ele faz no dia 28 de setembro, é quase a mesma idade. Cara, eu faço em 9 de outubro. Ah, tem aí 11 dias de diferença entre vocês. Então, e o bom é que o meu aniversário não fica tão próximo do Dia das Crianças, então eu ganho presentes separados. Dois aí, ó. Numa semana, dois É, presentes. então. Ele também curte carro, certo? Ele gosta de carro também, ele gosta de carro. E o meu Já filho, puxou, pai? pois é. E ele começou a correr no passado, você acredita nisso? Sério? Pô, que Começou legal. passado e gosta muito, é um esporte muito bom, como vários esportes são Sim, bons. Então é legal que no kart, pelo menos, eu tenho um pouco de experiência também no kart. Eu corri de kart muito tempo quando eu era criança, conheço muitas pessoas do kartismo, tenho muitos sim. amigos. Mas ele está lá, está começando a carreira dele.
deixa as coisas acontecerem naturalmente. Se amanhã depois ele falar, papai, não quero mais andar de kart, quero montar um canal no YouTube, eu quero Sim, ser desenhista, qualquer coisa que ele quiser, eu vou apoiar, é. porque é o que a gente faz como pais. É verdade, isso daí é muito importante. E espero conhecer ele um dia, mas aqui agora uma pergunta: como foi a participação da sua família na sua carreira? Olha, foi muito importante, Uri, porque logo de cara, né, eu comecei a correr com 11 anos de idade, então eu era criança, assim como você, como meu filho. Então, meus pais, né, meu pai principalmente, sempre me acompanhou nas competições, principalmente no começo, né, quando você está competindo, quando você não tem muita experiência. No começo é muito difícil, porque você tem que lidar ali com algumas frustrações, algumas dificuldades, até você conseguir ter alguns bons resultados você não tem ali resultados que não são muito expressivos. Então, o apoio da família nesse início é muito importante para a gente É, conseguir aprender a lidar com o esporte, lidar com algumas situações, algumas emoções que o esporte traz. Além disso, muitas corridas eram fora de São Paulo. Eu já morava em São Paulo, minha família morava em São Paulo quando eu comecei a competir, então também tinha todo deslocamento para outras cidades, outros estados e às vezes até outros países também para competir. Então, realmente, sim, o apoio da minha família foi fundamental. E fora isso, teve também o apoio na parte financeira, né? Porque o é. automobilismo é um esporte caro. Nós éramos uma família de classe média, então realmente a parte financeira para a gente era uma dificuldade muito grande, mas minha família, meu pai, minha mãe, todos fizeram um esforço muito grande para manter aquele meu sonho, um sonho que se tornou um objetivo vivo. Então, realmente, sem o apoio da minha família, eu não estaria aqui hoje falando com você como piloto profissional. Então, realmente, o apoio da minha família, dos meus pais, foi fundamental. Nossa, pô, que incrível. Isso daí é verdade. Infelizmente, o automobilismo é um esporte mais elitizado e caro, mas agora ele não é que deu uma nivelada, mas agora tá até um pouco mais fácil o acesso. Agora, uma curiosidade, né? Como você falou no início, você é alemão. Agora, como foi a sua vinda para explica essa história em geral, meu amigo? Você quer saber da história? Ela não é muito complicada, não. A história é o seguinte: meus pais moraram mais ou menos 6 anos na Alemanha e a trabalho. Meu pai foi para lá a trabalho, meu pai e minha mãe ficaram lá 6 anos e eu nasci nesse período. Eu nasci e quando eu tinha um pouco menos de 2 anos, meus pais retornaram para o Brasil. Então eu Hum, nem tenho uma memória dessa época que nós moramos na Alemanha. Não é uma época que eu tenho nenhuma memória. Eu vim para o Brasil com 2 anos de idade. Não sei falar alemão, por incrível que pareça. Meus pais falavam alemão, mas eu não falo alemão. Eu acabei indo morar na Alemanha durante um período, mas já correndo, já em função da minha carreira de piloto, sim. mas foi assim que eu acabei nascendo na Alemanha. Meus pais moraram lá durante 5, 6 anos e eu nasci nessa fase. Então você tem a nacionalidade alemã e você tem direito à cidadania portuguesa, à cidadania brasileira. Ou seja, Quase, mais ou menos. Eu, na verdade, na Alemanha funciona de uma maneira um pouco diferente. Alguns países, você tem a nacionalidade daquele país quando você nasce lá. A Alemanha não é assim. Para você ter uma cidadania alemã, o seu pai tem que ser cidadão alemão. E meu pai não era alemão, meu pai era brasileiro. Então, eu tenho só cidadania brasileira, mesmo tendo nascido na Alemanha, eu não tenho a cidadania alemã. Eu só tenho a cidadania brasileira pelo fato do meu pai ser brasileiro e eu, mesmo nascendo na Alemanha, meu pai era brasileiro, então eu só tenho a cidadania brasileira e tenho muito orgulho dela, tá ótimo. cinco. Nossa, isso daí é até que bem curioso. Um fato que vocês não sabiam, eu acho. Agora, por falar em Brasil, eu sempre tô nos boxes lá, correndo de um lado pro outro, e na Porsche Cup eu sempre encontro você. E você sempre tá no stand da Oakberry. Então, você gosta muito de açaí. Fala isso, você gosta, né? Mas aproveitando também, qual a sua comida favorita? E também explica essa história do açaí, que eu sempre te vejo na Oakberry, sempre. Bom, como um bom alemão, Yuri, sabe qual que é a minha comida favorita? Hum, Feijoada. bom alemão. Mua. Muito prato. Eu gosto muito de feijoada, eu gosto também, deixa eu ver, eu gosto de comida japonesa, eu gosto de pizza,
mas uma coisa, assim, quando você tem aquele desejo de comer alguma coisa, para mim, normalmente, é uma bela feijoada. E a história do Oakberry, né? O Oakberry, você sabe que o George Frangulis, que é o dono da Oakberry, ele corre na Porsche Cup. Sim. Então, toda etapa, a Porsche Cup tem uma parceria com a Oakberry também. Então, todas as etapas da Porsche Cup tem lá uma barraquinha da É, Oakberry. tem várias. Tem várias, e o Oakberry é um dos melhores açaís que eu já provei. Então, sempre que eu tenho intervalinho, eu vou lá pegar um açaizinho. Você falou que você sempre me vê lá, mas eu também sempre te vejo lá. Então, a gente É, está mordendo um açaí toda etapa da Porsche Cup. sim, ó, vocês viram aí, ó, mais um fato aí curioso que vocês não sabiam. Agora, vocês sabem, né? Tipo, eu tive a oportunidade de encontrar com o Max, leva ele pro Quebec. É só procurar a loja do Oakberry, que tem várias aí espalhadas É, pelo mundo. então, é só ir no shopping, em alguns shoppings tem, mas aqui, gostei disso. Agora, já que estamos mais no pessoal, eu sei que você já viajou muito e tal, mas qual foi a viagem mais legal e emocionante da sua vida? A viagem mais legal e emocionante da minha vida? Nossa, é uma É, pergunta de pensar aqui, porque como você falou, eu tive a oportunidade de fazer muitas viagens, né? Mas eu sim, vou falar aqui uma que eu lembrei agora. A minha primeira corrida na Europa, a minha primeira corrida na Europa foi no ano de 1995, e essa viagem foi emocionante, mas não é emoção tão boa. Hoje, lembrando, até risada. Foi o seguinte, a corrida foi numa pista na França, uma pista chamada Manicourt. É uma pista que durante muitos anos teve corrida de Fórmula 1, e eu fui fazer uma corrida da Fórmula 3 alemã, campeonato alemão, porém tinha uma etapa que era sim. nesse circuito de Manicourt, na França. E nesse ano de 95, você não era nascido, eu acho, ainda não, né, Yuri? Acho que não. Então você não vai lembrar. Olha, não é que não tinha quase telefone celular, não tinha ter celular quase, muito menos GPS. Então, para você chegava num país que você não sabia nada, você tinha que pegar o mapa lá e se virar. E a distância de Paris, que é onde eu aterrisei, para Manicourt, é para dar mais ou menos umas 3 horas de viagem. Meu, Eu demorei umas 10 horas para chegar em Manicourt. E eu cheguei lá de madrugada, no dia seguinte, cedo, ou seja, poucas horas depois que eu cheguei no hotel, eu tinha que ir para a pista, num autódromo que eu nunca tinha visto na vida, nunca tinha andado. YouTube não existia naquela época, a internet estava começando a engatear, então você não tinha muito como ver uma pista, a não ser indo até a pista. Então, realmente, foi uma viagem emocionante. Graças a Deus, eu consegui fazer uma boa corrida nessa etapa, então isso acabou abrindo algumas portas para mim ir para a Europa. Mas vou te falar, foi emocionante, uma emoção de muito medo, até eu chegar no autódromo. Ali para frente as coisas começaram a ficar um pouco mais tranquilas, mas realmente você chegar num país sem falar o idioma, sem conhecer nada, perdido, e tentando chegar numa pista para fazer sua primeira corrida na Europa, realmente foi uma emoção e foi meio assustador também. com certeza. Assustador deve ser, né? Nossa, assustador é mesmo. Agora, uma coisa aqui. Qual a sua história do golzinho 92? A história do gol 92, vou contar aqui rapidinho para você. 92 você também não era nascido, né? Acho que não, mais antiga do que a outra história, eu também acho que não. 92 foi o seguinte, Yuri, quando eu tinha mais ou menos os 18 anos, e eu estava naquele momento da carreira que era para passar do kart para o carro, só que a gente mal tinha condições de correr de kart, né, condições financeiras, o carro era muito mais caro, então eu demorei um pouquinho para ir para o carro. Então, quando eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, eu montei uma equipe de kart, uma loja de kart na época. E quando eu montei Sim, essa loja de kart, eu voltei a correr de kart, que eu já não estava mais participando dos campeonatos, eu voltei a correr muito mais para divulgar que eu tinha uma equipe, uma loja. meu E aí eu Deus. estava aqui no cartódromo de Interlagos, chegou uma pessoa até mim que se tornou um grande amigo meu, um cara que se chama Queco, o nome dele é Mário Patti, mas o apelido dele era Queco. Ele também tinha uma equipe de kart, ele tinha uma escolinha de kart, e ele tinha um piloto da sua idade, um menino que na época tinha 12 anos, que o pai desse menino me viu andando ali no cartódromo de Interlagos e pediu para esse Queco perguntar para mim se eu podia treinar o filho dele, que não era uma coisa muito comum na época, no kartismo não tinha muito essa história de técnico ou de coach, né, que é o termo que Sim, se usa
hoje em dia. E aí eu comecei a treinar o Zaqueu, que o nome desse menino se chama Zaqueu. Eu comecei a treinar, o pai dele me pagava para treinar ele, e com esse dinheirinho que o pai dele me pagava, eu fui juntando e dei entrada num consórcio para comprar meu gol. Consórcio, eu acho que você Ah, é é, quando você está pagando um pouquinho por mês ali. são as parcelas atuais. Exatamente, são as Ah, parcelas. ele, pelo que eu vi em algumas entrevistas, você disse que ele pagava em dólares, o que na época dava de 2 a 3 mil reais. Isso aí mesmo. Aí com esse dinheiro eu fui pagando as parcelas do golzinho, que ele pagava em dólar, que devia ser equivalente a 2, 3 mil reais hoje em dia. E aí Era, eu comprei o golzinho, que foi meu primeiro carro. Eu tenho esse carro até hoje, ou seja, esse carro está comigo há 31 anos, um pouco mais novo do que você. E esse é o meu primeiro carro. Eu modifiquei muito ele desde que eu comprei, eu fiz uma série de modificações, mas esse é o xodózinho aqui de casa. É o carro que quando a gente chega, a gente anda muito pouco com ele, né? Mas quando eu e o Max, a gente chega na garagem, a gente faz carinho nele, a gente dá boa noite para ele, bom dia. De vez em quando a gente dá uma voltinha, vai até a escola, vai até algum lugar aqui perto. É um carrinho que a gente tem muito carinho por ele. sim, nossa, isso daí é impressionante. Um dia eu te levo Mas nele. Você... você falou da história do golzinho, né? Gostei do convite, obrigado. Mas agora, qual foi, de 0 a 10, qual foi o seu desespero quando você deixou a Calica pilotar o seu golzinho turbinado? De 0 a 10, meu desespero foi 20. A Kalink, mas posso te falar, ela foi muito melhor do que eu imaginava. Ela pegou o golzinho é manual, não é automático. A embreagem dele é bastante dura. E vou te falar, É, eu tenho que admitir, eu não gosto de elogiar a Kalink muito, senão ela fica muito se sentindo. Mas ela dirigiu muito bem, viu, Yuri? Ela dirige bem. é, sim. Para quem não sabe, a Calica é a parceira dele no YouTube. É, E inclusive, a gente já vai falar do canal dele, mas daqui a pouco, porque agora tem mais pergunta. Mas agora falando um pouquinho do seu profissional, eu sei que você é um grande apaixonado pelo automobilismo, mas o que você gosta mais, correr ou ser comentarista? olha, Yuri, são duas coisas muito diferentes, mas eu te digo que eu gosto muito de fazer as duas coisas. Na verdade, correr é a minha paixão, pilotar é minha paixão. Eu continuo competindo, continuo pilotando até os dias de hoje. Por mais que eu já faça isso há mais ou menos 40 anos, eu continuo tendo muito prazer em pilotar, mas eu também tenho um prazer muito grande também de trabalhar como comentarista e passar um pouco do meu olhar, da minha leitura sobre o que acontece nas transmissões que eu participo, nas corridas que eu estou lá na transmissão. Então, realmente é uma coisa que eu gosto muito. E o que eu tento fazer nesse lado comentarista é falar com as pessoas de uma maneira um pouco mais fácil, um pouco mais simples, para ficar mais fácil para pessoas que não conhecem muito sobre o esporte conseguirem entenderem o que eu quero Sim, transmitir, faço meus comentários. Porque quando você faz comentário só para pessoas que gostam muito do esporte ou que acompanham muito, é, aquelas pessoas que não entendem muito às vezes ficam um pouco boiando. Então, quando você fala de uma maneira um pouco mais simples, um pouco mais fácil de compreensão, aí eu acho que você atende os dois públicos, as pessoas que é, gostam, entendem bastante sobre automobilismo e os novos que estão aí acompanhando ou começando a acompanhar o automobilismo. Então, eu tenho muito prazer e, além disso, eu tenho uma sorte muito grande, tive e tenho uma sorte muito grande também, Yuri, de trabalhar com pessoas que sempre foram parceiras de trabalho muito boas, como, por exemplo, sim. meu grande amigo, meu irmão Sérgio Maurício. O primeiro dia que eu fiz uma transmissão, que eu participei de uma transmissão da Fórmula 1 na minha vida, que foi no ano de 2014, ou seja, quase há uma década atrás, eu estava na mesma cabine de transmissão que o Sérgio Maurício. Então, realmente, principalmente no começo, tem uma pessoa como o Sérgio que me deixou muito à vontade. Quando você faz isso pela primeira vez, é fácil você ficar muito tenso, muito nervoso É, com aquela situação que você está lidando pela primeira vez. E o sim. Sérgio foi um cara fundamental no início da minha carreira, é até hoje, obviamente, mas principalmente no começo, foi muito importante. E com a gente, na época também, trabalhava um comentarista, que é comentarista até hoje também, um cara que eu conheço há muito tempo, que é meu amigo há muito tempo, e um excelente comentarista,
que é o Lito Cavalcante. Não sei se você conhece o Lito. O Lito foi comentarista da Fórmula 1 e de automobilismo do Grupo Globo durante muitos anos também. Então, eu estava ali com o Sérgio, que é um cara espetacular, o Lito, que também é uma pessoa espetacular e um excelente profissional, e que eu já conhecia já de muitos anos. Então, realmente, ter essas duas pessoas no começo realmente foi muito importante, principalmente no início da minha carreira. Bom, isso daí é bem legal, né? Porque ter pessoas como essas ao lado, principalmente no início, é muito legal, porque você se sente mais à vontade, né? Sim, Agora, vamos lá. Você passou tecnicamente por quase todas as categorias existentes, né? Fórmula 4, Fórmula Chevrolet, 3, Fórmula Indy, Stock Car. Foi aprovado como piloto de testes na Fórmula 1. Mas o que eu quero saber é da sua trajetória. Então fala um pouquinho da sua trajetória para nós. olha, Yuri, eu comecei a correr, como eu falei para você agora há pouco, com 11 anos de idade, de kart, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? Eu comecei a competir no Campeonato Paulista com 11 anos de idade, e dentro do kart eu acabei fazendo outros campeonatos também, campeonatos brasileiros, pan-americano, sul-americano, mas isso tudo na fase do kart. Saindo do Sim. kart, a primeira categoria de carro que eu andei foi a Fórmula Ford. A Fórmula Ford, na época, era o primeiro degrau depois do kartismo, era a Fórmula Ford, que ela é equivalente hoje a mais ou menos uma Fórmula 4. A Ah, Fórmula 4 é é. equivalente à Fórmula Ford da minha época. Ah, E depois, é. depois da Fórmula Ford, eu aqui no Brasil ainda eu fiz a Fórmula Chevrolet, que era um degrau acima da Fórmula Ford, era um carro que tinha um pouco mais de potência, era um pouco mais rápido. E após isso, eu fiz o Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3, mas ainda morando no Brasil e competindo na Fórmula 3. As corridas eram aqui no Brasil e também em outros países da América do Sul, Uruguai, Argentina, assim por diante. E aqui no Brasil, na época, a categoria mais alta, na América do Sul, melhor dizendo, que tinha era a Fórmula 3. Então, qualquer coisa além da Fórmula 3, que na época era a Fórmula 3000, que é equivalente à Fórmula 2 de hoje em dia, Sim, ela chamava Fórmula 3000 naquela época, você tinha que ir para fora do Brasil. Só que quando eu fui para fora do Brasil, que foi justamente na Alemanha, que eu acabei de falar para você, sim. e eu, de uma maneira É, você meio acabou de falar. é, eu fui de uma maneira um pouco inusitada. O que aconteceu de eu ir para a Alemanha não foi pelo fato de eu ter nascido na Alemanha. O que aconteceu foi o seguinte: numa corrida de Fórmula 3 que eu participei do Campeonato Sul-Americano, que acabou sendo na Argentina, junto com a Fórmula 1, a Fórmula 3, naquela etapa, foi preliminar do Grande Prêmio da Argentina de Fórmula 1. Eu Hum. acabei essa corrida, e quando eu ganhei essa corrida, eu conheci, no pódio, literalmente no pódio, eu conheci uma pessoa que se chama Willy Weber. O Willy Weber é um alemão que durante muitos anos, e naquela época ele era empresário do Schumacher. Então, Ah, me viu ali, viu a corrida que eu tinha acabado de ganhar e me ofereceu um teste numa equipe de Fórmula 3 que ele tinha na Alemanha. E aí uns dois, 3 meses depois disso, eu acabei indo para a Alemanha fazer esse teste nessa equipe de Fórmula 3 que o Willy Weber tinha. Quem era chefe de equipe dessa equipe de Fórmula 3, o Willy Weber, eu não sei se você sabe que é essa pessoa que eu vou falar agora, é o Franz Tost. O Franz Tost, ele é o chefe de equipe da equipe AlphaTauri da Fórmula 1. O Franz, sim. naquela época, ele trabalhava com o Willy Weber na Fórmula 3, a equipe de Fórmula 3, e aí eu acabei fazendo esse teste na Fórmula 3 alemã. No ano seguinte, acabei indo correr de Fórmula 3 na Alemanha, e depois disso eu fui para a Fórmula 3000, que é equivalente à Fórmula 2 de hoje em dia, ainda na Europa. Nessa época, eu não morava mais na Alemanha, já fui morar na Inglaterra, e no primeiro ano que eu fiz na Fórmula 3000, que seria a Fórmula 2 de hoje em dia, no final daquele ano, a Williams, que tinha sido a atual campeã da Fórmula 1 daquele ano, que eu estou falando do ano de 1997, a Williams queria contratar dois pilotos de teste. Por que dois pilotos de teste? Na Fórmula 1, naquela época, diferentemente de hoje em dia, as equipes podiam treinar entre as corridas. Ah, Não é que nem hoje que você tem lá 2, 3 dias de testes pré-temporada antes do campeonato começar e depois que começa o campeonato não tem mais treinos. Naquela época não, era livre, você treinava quando você queria. E como as equipes, principalmente as grandes equipes, treinavam muito entre as corridas, então era necessário ter
mais 2 pilotos de teste, ou seja, tinham os 2 pilotos que corriam, que treinavam também, e algumas equipes tinham um ou 2 pilotos de teste. Então, Sim, dois eu pilotos. acabei 2 pilotos, que no total davam 4 pilotos numa equipe. Nossa! Eu e os 2 de teste, então todo mundo andava. Então foi assim que eu acabei me tornando piloto de teste da Fórmula 1. Obviamente, quando a maneira que eu entrei para a Fórmula 1 como piloto de teste foi uma maneira legal, porque no final de 97 eles convidaram 4 pilotos para desses 4 selecionarem 2 pilotos, que esses seriam os 2 pilotos de teste. Então, os 4 pilotos chamados para participarem dessa eliminatória, vamos falar assim, foi um piloto francês chamado Nicolas Menassian, um outro piloto francês chamado Soyou Ayari, um piloto colombiano chamado Juan Pablo Montoya, desculpa, esse eu acho que você já ouviu falar, que ele corre até hoje, correu de Fórmula Sim. 1, correu de Fórmula Indy, um excelente piloto, e eu. É. Então, nós 4 fomos escolhidos para participar dessa eliminatória, e dos 4, os escolhidos para serem pilotos de teste da Williams naquela época foi justamente eu e o Montoya. Então, foi assim que eu tive essa oportunidade de ser piloto de teste da Fórmula 1. Pô, viu, pessoal? Eu falei, esse cara é uma lenda. Imagina, que é isso, meu querido. Ainda é você com 12 anos apresentando e entrevistando assim desse jeito. Eu estou impressionado. Pô, obrigado. Agora, quais categorias você corre, né, atualmente? Porque no passado já deu uma lista assim que você poderia dar para um trabalho de história e ganhar 10. É. Yuri, hoje depois que eu voltei para o Brasil, eu voltei para o Brasil em 2008, depois de ter corrido em algumas categorias ao redor do mundo. E quando eu voltei para o Brasil, eu corri basicamente em 2 categorias. Eu corri 11 anos na Stock Car, pela equipe Eurofarma, equipe Nó. RC Farma. Eu corri de 2009 a 2019 na Stock Car. E 2020, no ano da pandemia, eu não corri de nada. E 2021, eu comecei a correr no campeonato da Endurance Brasil. É um campeonato que eu não sei se você conhece, é um campeonato de corridas longas, corridas que você tem 2 ou 3 pilotos por carro. É a Então, Império Endurance? exatamente, é Império Endurance. Eu Eu comecei a... Hã? tô começando a cobrir ela. Ah, que legal! Eu comecei na Império Endurance em 2021, também pela equipe Eurofarma, a mesma equipe que eu andava na Stock Car, também faz os carros ali na Império Endurance. Então, comecei em 2021, então eu estou agora no 3º ano competindo nessa categoria. E além disso, como você já me viu ali, de vez em quando eu não estou comendo açaí na Porsche Cup, eu também trabalho, também testo os carros lá, mas a É, qual função de fato é comer o açaí da Rockberry. é. Não tem como, tem que dar aquela pausadinha, né? Também. É, E a Porsche Cup ia ser uma categoria maravilhosa. é espetacular, né? Sim, tipo, a Stock Car também. Porque é o que eu falo, na Stock Car você sente a energia do público. Você consegue sentir eles vibrando e tal. Agora, na Porsche Cup, você se sente com acesso mais fácil aos pilotos. Uhum, Você consegue conversar com eles, é mais calmo. sim, Aí na Império Endurance você consegue desfrutar de uma corrida emocionante. Ou seja, cada categoria tem os seus pontos altos e bons demais. O é isso aí mesmo. que consegue tornar a categoria muito boa. Agora indo para uma parte que me interessa muito de falar. Se você tem um canal no YouTube, né, falando de Fórmula 1, aproveita e já faz a propaganda aqui também, Ah, né? ah, Temos que ajudar um ao outro, não é a gente tem que se verdade? ajudar, né, Yuri? A gente que é É, youtuber. Então, para quem não conhece ainda, eu vou aproveitar aqui a oportunidade do seu canal. Eu comecei junto com a minha amiga e companheira de trabalho, Kalinka Schutel, no ano passado, o nosso canal no YouTube que se chama Traduzindo. traduzindo Fórmula 1. Isso, Traduzindo F1. Esse canal, Yuri, a gente começou literalmente uma semana antes da primeira etapa da Fórmula 1 de 2022, do ano passado. Nossa, Então, era uma coisa que eu tinha vontade de fazer já há alguns anos, de fazer um canal no YouTube para ter um pouco mais de tempo, na verdade, para falar sobre a Fórmula 1, para falar sobre
coisas relacionadas ao automobilismo. Então, eu tenho essa ideia já, eu tenho essa vontade, melhor dizendo, de fazer isso há alguns anos, mas em 2021, quando eu comecei a trabalhar na Band, quando eu saí do Sport TV e fui para a Band, eu conheci várias pessoas na Band, obviamente, uma empresa que eu nunca tinha trabalhado, e uma das pessoas que eu conheci naquele ano de 2021 foi a Kalinka. E conheci e fiquei amigo da Kalinka, então a gente ficou amigo em 2021. Eu conheci também, posteriormente, os pais da Kalinka, o marido da Kalinka, então fiquei muito amigo dela. Primeiro, é uma jornalista e apresentadora espetacular, assim como várias apresentadoras e apresentadores da Band. A Kalinka é espetacular. E a Kalinka é muito divertida, a gente acabou ficando amigo, então é uma pessoa que a gente brinca um com o outro, zoa um com o outro de uma maneira saudável. É. E aí, uma vez, no final de 2021, a gente fez uma live no Instagram. Ela me chamou para fazer uma live, então a gente fez uma live no Instagram. E quando acabou essa live, a gente conversando, papo vai, papo vem, a gente falou assim, poxa, e se a gente fizesse alguma coisa juntos? Fizesse alguma coisa, uma parceria juntos? E foi nisso que a gente começou a conversar, essa conversa foi evoluindo, evoluindo, o tempo foi passando, e a gente chegou à conclusão, falou assim, poxa, vamos fazer um canal no YouTube, vamos falar sobre automobilismo, vamos fazer um canal falando sobre Fórmula 1, e por que o nome Traduzindo F1? Que algumas pessoas acham que esse termo, nessa palavra traduzindo, tem a ver com tradução de inglês para português, não tem Não. nada a ver. A palavra traduzindo é justamente a gente tenta traduzir esse mundo do automobilismo, da Fórmula 1, para pessoas que estão aí iniciando a acompanhar o esporte. Então, Ah, já sei. É o Fórmula 1 para leigos. É tipo assim. isso, para falar de uma maneira mais simples, de uma É, fácil compreensão, também para leigos e também para pessoas que acompanham, que são aficionados pelo esporte, então para todos os públicos. Então a gente sim. começou a fazer isso no ano passado, um pouco mais de um ano atrás. Nosso primeiro programa foi em março do ano passado, ou seja, um pouco mais de um ano atrás. Graças a Deus, a coisa está caminhando direitinho, a gente se diverte muito fazendo o programa, as pessoas também acompanham, curtem o programa, então realmente tem sido muito legal, tem sido um prazer muito grande trabalhar ao lado da Kalinka também, que é um excelente profissional e vem se tornando cada vez mais uma grande amiga, então realmente é um negócio que a gente está muito feliz com o que a gente está fazendo no Traduzindo F1. Pô, e também é um canal super legal. Eu acho que eu já vi alguns vídeos e eu aprendi muita coisa. Tô dizendo aqui, é um canal muito útil para você ver no seu tempo livre, porque você vai pegar umas coisas assim de detalhe que depois que você vê, você não vai desver mais, que nem. Eles falam de um monte de coisa, que nem. Você vai saber que quando tá garoando, você vai saber qual o progresso que a chuva vai tomar e qual pneu cada piloto vai. Você vai saber o que é o pneu rosa. Esse daí, ó, hein? É muito difícil. É sério, a Fórmula 1 falou assim: vamos confundir os fãs. Botou vermelho, branco, verde, aí também o azul, aí também o amarelo, aí o rosa. Então, São muitas cores. muitas cores. Boa, boa. Agora, como você começou de comentarista da Band? Eu comecei, na verdade, quando eu fui para a Band, eu já trabalhava de comentarista já há algum tempo. Mas então vou te contar como é que eu comecei a trabalhar de comentarista, tá? Que talvez seja isso que você queira saber. Comecei, Yuri, de uma maneira assim, muito, talvez um pouco diferente do normal, né? Eu um dia, no ano de 2014, eu estava em casa, estava na minha casa, de repente tocou meu telefone, era o número do Rio de Janeiro, né? Pelo código do DDD da cidade, você vê lá 21, que eu sei que é o código do Rio de Janeiro, um número que eu não conhecia. Atendi. Quando atendi, era um cara que se chama Eduardo Melido, que eu não conhecia essa pessoa naquela época. Hoje não, logo depois dessa ligação, ele se tornou um grande amigo meu até hoje. Ele me ligou do Sport TV, né, do Sport TV, me ligou e falou assim: Max, aqui é o Eduardo Melido, prazer, tudo bem? Como é que você tá? Não sei o quê. E a história é o seguinte: em 2014, Yuri, que foi mais ou menos em julho de 2014, ou seja, na metade do ano mais ou menos, aconteceu a seguinte coisa. A Fórmula 1 no Sport TV só passavam os treinos livres. E a Ah, classificação da corrida passava só na Globo. O Sport TV e a Globo
o Sport TV pertence à Rede Globo, então o mesmo grupo. Então passavam os treinos livres no Sport TV, a classificação e a corrida somente na Globo. Só que naquele momento, que foi na metade de 2014 mais ou menos, a classificação e a corrida também começaram a passar no Sport TV. Então, o Sport TV começou a passar tudo. Os treinos livres ao vivo, a classificação ao vivo, a corrida nós fazíamos ao vivo, só que ela era transmitida um pouco mais tarde. Então, você tinha a transmissão Sim. da Fórmula 1 na Globo e, por exemplo, se a corrida da Fórmula 1 era às 10 da manhã, passava ao vivo na Globo e às 5 da tarde passava o VT no Sport TV, que nós que fazíamos ali a transmissão. Então, quando isso aconteceu no Sport TV, na época eles tinham tinha um narrador, que já era o Sérgio Maurício, um comentarista, que era o Lito Cavalcante, que é esse que eu falei para você dele agora há pouco. Sim, o Lito. Exatamente. Só que não tinham ninguém ali que era um piloto, ninguém que já tivesse pilotado um carro de Fórmula 1, alguma coisa assim. E nisso que me procuraram, e falaram assim: Max, a história é essa, a gente quer convidar você para participar da transmissão, você já andou de Fórmula 1, então acho que seria muito legal, agregaria muito para a transmissão. E para te falar a verdade aqui, Yuri, eu já falei essa história antes, num primeiro momento eu agradeci, mas eu não aceitei, porque eu pensei assim: poxa, eu nunca fiz isso na vida. Ele me ligou numa quinta-feira para mim participar da transmissão no sábado, ou seja, dali a 2 dias. Eu pensei e agradeci muito a oportunidade, falei assim: pessoal, mas puxa, eu nunca fiz isso na vida, eu prefiro não fazer. Não me sentia preparado para isso. Aí ele insistiu muito, e a gente ficou de falar no dia seguinte, na sexta-feira. Quando foi no dia seguinte, e naquele final de semana, tinha uma corrida de Fórmula 1 que foi o Grande Prêmio da Hungria de 2014. Eu E aí, lembro desse. Esse foi icônico. Aí na sexta-feira eu tô ali assistindo os treinos livres no Sport TV, né, que eu sempre assistia. Aí durante ali a transmissão do Sport TV, de repente o meu amigo, que não era, eu não conhecia muito bem na época, mas hoje é um irmão para mim, que é o Sérgio Maurício, fala a seguinte coisa: amanhã teremos a presença de Max Wilson aqui na transmissão da classificação da Fórmula 1 no Sport TV. Ou seja, eu nem tinha dito que eu ia participar da transmissão e o Sérgio Maurício já soltou que eu ia participar da transmissão. Aí eu falei: poxa, agora eu vou ter que ir. Aí, Yuri, o Sport TV fica no Rio de Janeiro. Aí na sexta-feira eu peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro. Aí no sábado, de madrugada, né, que o primeiro treino do sábado começava às 6 da manhã, a classificação começava, sei lá, 9 da manhã, eu cheguei no Sport TV para participar pela primeira vez de uma transmissão da Fórmula 1. Então, realmente, foi uma experiência muito assustadora, eu nunca tinha feito isso na vida, e aí cheguei lá, já foi um problema grande, porque tinha que arrumar um uniforme do Sport TV para mim. Imagina eu com esse meu tamanho todo arrumar uma roupa que coubesse em mim direito. Já foi um problema. Aí começou, liga a câmera, Sérgio Maurício, Lito Cavalcante, eu ali, que nunca tinha participado de uma transmissão, mas foi assim, foi literalmente de um dia para o outro, comecei, fiz essa primeira participação, gostei, aí me convidaram, né, eu tinha sido convidado para participar. Na etapa seguinte me convidaram de novo, na seguinte me convidaram de novo, e nessa segunda metade do ano, que foi quando o Sport TV começou a fazer esse sistema de transmissão da classificação e também da corrida, Sim. o Sport TV me chamou para todas as corridas ali para frente. Aí, quando chegou no final desse ano de 2014, eles me chamaram para uma reunião e me ofereceram de ser o comentarista, um dos comentaristas da Fórmula 1 no Sport TV. Então, ali, a partir do ano de 2015, aí eu virei oficialmente o comentarista da Fórmula 1 pelo Sport TV, fiquei no Sport TV do ano de 2014 até o início de 2021, e aí no início de 2021 eu tive uma conversa com a Band, e aí resolvi sair do Sport TV e ir para a Band. Só que naquela época, por incrível que pareça, eu nem sabia que a Fórmula 1 ia para a Band. Acabado de ter o direito de transmissão da Stock Car, então eu sabia que a Stock Car no ano de 2021 ia começar a passar também na Band, mas a Fórmula 1 eu não sabia. E aí eu literalmente fui contratado num dia pela Band, no dia seguinte anunciaram que a Fórmula 1 estava indo para a Band também. Nossa. Então eu entrei lá sem saber da Fórmula 1, no dia seguinte tive essa notícia que foi maravilhosa, né? Porque a Stock Car é espetacular, mas a Fórmula 1 também é, então você ter duas das grandes categorias
aqui de interesse nacional passando na mesma emissora, e além disso tem a Porsche Cup também, outras tantas categorias, a Copa Truck, a Império. Então realmente a Band está dando muito espaço para o automobilismo, então para pessoas que nem você, que nem eu, que somos apaixonados É, pelo automobilismo, é realmente um privilégio. com certeza, é um privilégio mesmo. Mas, ô Max, agora eu queria te falar uma coisa. É, teve a Endurance neste final de semana, a Porsche Endurance, certo? Você ficou É? sabendo, né? E lá teve um stand da Microsoft Uhum. com realidade mista. Eu participei e te vi lá. Pois é. Você tava lá, eu fiz o processo completo. Inclusive, tá tudo documentado e eles falaram, quando você for entrevistar ele, fala que você viu ele no holograma. No holograma, que legal. Óculos, né, Yuri? É, sim, aquele óculos foi muito top. E outra coisa, meu pai, a gente tava comentando da entrevista, e ele falou, brincando comigo para ver se eu tava afiado. O Max, ele é super alto, né? Ele deve ter a altura de um jogador de NBA. E eu meio confuso, tipo, tá, ele é alto, mas. Aí só depois que ele me contou que você era baixinho, mas eu nunca notei isso. Obrigado. Porque pra mim você é alto mesmo. Então no próximo evento eu tento notar. Porque Você eu nem tinha notado. você vai ver no próximo evento que você estava certo. Eu sou mais ou menos da altura do pessoal da NBA quando eles tinham 7 anos de idade. Ué, tá certo, só não falou a época, né? Falamos a época, exatamente, mas a altura é correta. Nossa, aí isso daí me pegou, tipo, ué, ele é baixo? Eu não tinha notado isso. Foi muito engraçado. Ai, ai. Agora, você tinha falado de todas essas histórias, né? Que aconteceu de uma hora para outra, o voo no mesmo dia, porque não tinha comentado nada, ele soltou a bomba na TV. Agora, você soltou também dessa surpresa, mas agora eu queria te perguntar uma coisa. Como é que é estar nos estúdios da Band com meu mestre Reginaldo Leme, meu grande amigo Felipe Giafone e também o mestre Serginho Maurício e outras grandes feras aí dos comentários? Olha, Yuri, realmente você sabe que essa pergunta é muito legal, porque quando eu tô, né, por mais que eu esteja fazendo isso já há quase 10 anos, eu de vez em quando estou lá trabalhando, estou participando das transmissões e eu começo a olhar para aquilo tudo e começo a pensar justamente nisso que você está falando, que é o seguinte: eu estou lá na cabine de transmissão, por exemplo, eu olho do meu lado direito, está o Reginaldo Leme, que eu estou vendo que você gosta mais ou menos dele. O Reginaldo, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu assistia ele na televisão, assistia ele fazendo as transmissões da Fórmula 1. Então, realmente, Então, o mundo dá volta, o tempo passa, então, de repente, você está lá, dividindo uma transmissão, participando de uma transmissão junto com uma pessoa que você acompanhou desde criança, realmente é uma coisa assim que, por mais que a gente faça isso já há um certo tempo juntos, acaba sempre dando aquele choque. Você fala, poxa, o Reginaldo Leme, tipo, nossa, a gente tá junto. então dá um choque de realidade, assim. Também quando eu tô nos eventos, do nada dá esses choques, tipo, meu Deus, eu tô do lado aqui da Linda, tô conversando com ela como se fosse um amiguinho. E nem tô percebendo, assim. Que depois de um tempo fica tão natural que perde esse, mas quando volta de novo, é assim, alegria sobe, né? Verdade, a alegria sobe, né? Realmente é muito legal. Aí você falou de uma outra pessoa, que esse tem uma história bastante longa, que é o Felipe Jafone, né? O Felipe é um Tive a cara que. honra de entrevistar. Ah, seu pai contou que você entrevistou o Felipe. E o Felipe, eu não sei se você sabe, eu e o Felipe a gente tem mais ou menos a mesma idade. Então a gente correu de kart junto, a gente correu de carro junto, e a gente tem algumas histórias engraçadas que eu vou te contar aqui rapidamente agora. Uma vez, né, a gente aqui em São Paulo tinham dois campeonatos de kart. Tinha o Campeonato Paulista
e tinha um campeonato que se chamava Fórmula Pacalolo. Pacalolo era uma marca de roupa muito legal daquela época, e a Pacalolo patrocinava uma outra categoria. Então eram dois campeonatos separados. Eu fazia só o Paulista, o Felipe fazia o Paulista e fazia essa Pacalolo também. Aí uma vez, o Felipe ele ia participar do Campeonato Mundial de Kart, que era na Europa, e ele não ia poder participar de uma etapa da Pacalolo. E aí ele pegou, me procurou e falou assim, Max, é o seguinte, eu vou para o Mundial, então eu não vou poder participar dessa etapa da Pacalolo, só que eu estou disputando um campeonato com um cara lá que corria, que se chama Fábio Figueiredo, esse Sim, piloto que está lá, conheço. Felipe. Não, você deve conhecer o Flávio Figueiredo, que é o Nonô, não é o Flávio, é um outro Não, eu piloto. conheço o Fábio. Ah, você conhece o Fábio? Legal. Então ele estava disputando o campeonato com o Fábio. Aí o Felipe falou assim: olha, faz o seguinte, eu vou te emprestar o meu motor, que era um motor diferente desse campeonato. Se você puder correr no meu lugar, e se você chegar na frente desse Fábio Figueiredo, é bom, porque daí ele não marca tanto ponto, e para o campeonato é bom para mim, porque eu não vou participar. Beleza, beleza, foi combinado tudo direitinho. Eu fui lá participar dessa corrida da Pacalolo. O Felipe foi para a Europa fazer o Mundial. E o que aconteceu? Eu acabei ganhando essa corrida que eu participei, eu cheguei em primeiro e o Fábio chegou em segundo. Ou seja, o plano do Felipe deu certo. Eu consegui chegar na frente do Fábio, consequentemente, ele não marcou tantos pontos naquela etapa, na ausência do Felipe. Na etapa seguinte, aconteceu a seguinte coisa: o Felipe já estava aqui de volta no Brasil, ele participou do campeonato, da Pacalolo, o Fábio também participou. Eu falei: quer saber? Vou correr também. E aí aconteceu a seguinte coisa, Yuri. Eu e o Felipe batemos e o Fábio ganhou a corrida. Ah, Aí o Felipe queria me matar. Quando eu e o Felipe a gente bateu, o Felipe capotou o kart, foi uma bagunça. nossa. Aí o Felipe ficou bravo comigo e parou de falar comigo. A gente ficou um tempo sem se falar. Aí passou mais ou menos uns 2 anos disso, eu e o Felipe estava correndo na Fórmula Chevrolet, que eu falei para você que eu corri na Fórmula Chevrolet também. E a gente chegou na última etapa do campeonato, nós dois disputando o campeonato. O campeão seria ou ele ou eu, dependia quem chegasse na frente um do outro. E aí na corrida, e a gente estava disputando, e aí o Felipe foi lá. Ah, só que tem um pequeno detalhe: se nenhum dos dois acabasse a corrida, quem seria campeão seria o Felipe, porque ele tinha um pouquinho mais de ponto do que eu. Felipe Massa? Não, Felipe Jafone, esse que Ah, você. tá. E aí aconteceu o seguinte: Tem tanto Felipe. a gente acabou batendo nessa corrida, ou seja, a gente que já não estava tão amigo assim, a gente ficou quase que inimigo naquela época. E aí foi assim o meu começo de história com o Felipe, ou seja, a gente era amigo, tivemos problemas nas pistas, ficamos ali afastados durante alguns anos, só que um pouco depois disso a gente acabou indo correr em categorias diferentes, mas a gente foi morar na mesma cidade nos Estados Unidos, que é Indianápolis. E aí a gente um dia Uhum. se cruzou, o tempo tinha passado, a gente também amadureceu, né? Não éramos mais tão jovens assim, e retomamos a nossa amizade, que isso foi no ano de 2001. A gente começou lá e em 2001 a gente morava em Indianápolis, a gente morava perto um do outro, né? A gente ia almoçar junto, jantar junto, ia na academia junto, e aí ficamos irmãos de novo. E hoje, além de tudo, nós trabalhamos na Band também juntos. Então, realmente, é um cara que eu tenho muita história, desde criança, nas pistas, fora das pistas, agora na Band, realmente é muito legal. E outra pessoa que eu já falei para você, obviamente, é o Sérgio Maurício, é um cara espetacular, um excelente narrador. Não precisa falar muito dele sobre narrador, mas eu posso falar um pouco do Sérgio como pessoa, né? Que isso só as pessoas que são um pouco mais próximas dele conhecem. É um cara, Yuri, tão legal, uma pessoa tão do bem, uma pessoa maravilhosa. Hoje um dos meus melhores amigos, o irmão para mim. Então, realmente, eu me sinto muito privilegiado, me sinto realmente muito grato por poder trabalhar com pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro, pessoas que são meus amigos. Além disso, né, outras pessoas da Band que não trabalham direto ali na Fórmula 1, mas como pessoas como a Glenda, que é uma apresentadora que eu conheço e admiro há muito tempo, própria Elia, Renata Fã, né? Ou seja, a É, Band tem tantas pessoas legais e realmente estou muito feliz de fazer parte disso. pô, isso daí é uma honra, realmente. Agora, poderia nos contar uma história engraçada interna que aconteceu dentro dos estúdios ou em alguma das gravações?
Olha, deixa eu pensar aqui. Eu vou contar uma história que essa não foi nem na Band que aconteceu, foi no Sport TV, que foi o seguinte: um dia, uma etapa da Fórmula 1 lá, a gente, quando vai começar, 5 minutos antes de começar a classificação, né? A gente tá lá na frente das câmeras, tudo de uniforme e tudo mais. E por que eu falo da classificação? Os treinos livres no Sport TV, assim como acontece na Band também, a gente não aparece, só aparece a nossa voz. Mas na classificação a gente já está lá uniformizado, maquiado, todo bonitão lá, tentando ficar bonitão, melhor dizendo, né? Tentando, tentando não. E aí o que aconteceu, Yuri? Lá no Sport TV, os estúdios onde são feitos as transmissões, eles ficam no subsolo. Ou seja, ele está num lugar que não tem janela, não tem nada. Aí a gente começou a transmissão, bom dia, amigos do Sport TV, não sei o que, tal, Fórmula 1, Grande Prêmio, sei lá, não lembro onde é que era, papo vai, papo vem. De repente, Yuri, dentro do estúdio, começou a tocar um alarme e uma gravação assim do alarme, falou assim, alarme de incêndio, por favor, evacuem rápido, não sei o que, tal. Ou seja, começou a tocar um alarme de incêndio durante a transmissão. E aí o que aconteceu? A gente ao vivo, aparecendo, né, na televisão, na transmissão, a gente falando e o alarme tocando dentro do estúdio, ou seja, as pessoas que estavam assistindo em casa, acho que conseguiam ouvir um pouco, mas a gente ouvia muito alto, que era um alarme realmente de emergência. E a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia se a gente saía correndo, porque estava pegando fogo no prédio, se não estava acontecendo nada, e aí vou contar só o final da história. Não era um incêndio, era simplesmente um treino para situações de emergência que algumas empresas, né, às vezes até escolas, fazem esse tipo de treinamento, só que ninguém avisou. E também não podiam fazer isso durante uma transmissão. Mas por algum motivo isso acabou acontecendo. Então, eu e o Sérgio Maurício e o Lito, a gente ficava olhando para a cara um do outro, tentando fazer aquela cara como se nada tivesse acontecendo de errado, porque estava ao vivo na televisão. Mas hoje a gente lembrando, a gente dá risada desse dia. Mas olha, vou te falar que no dia lá foi assustador, viu? Mas hoje a gente lembra e dá risada. Né, tipo assim, É. Tipo assim. meu Deus! E tipo, o que aconteceu? Você encerrou a gravação? Vocês foram embora? Ou... A gente continuou e depois a gente ficou sabendo que era um treinamento, um alarme falso, né? Que não era um incêndio de fato. Mas na hora ali, Yuri, vou te falar, eu estava mais para sair correndo do que para ficar apresentando lá. Então, porque simplesmente, se é de verdade, você vê a primeira coisa amarela que você vê no fundo, você já fala. É, Porque a gente não fugiu. isso. Meu Deus do céu. Agora, uma pergunta. Qual foi o melhor sentimento que você já teve enquanto cobria alguma etapa de alguma categoria? Eu faço basicamente, Yuri, as categorias que eu cubro são a Fórmula 1, né? Que eu sempre fiz Fórmula 1. Sim. E depois que eu fui para a Band, eu faço algumas etapas da Stock Car. Então, eu faço basicamente essas duas categorias, mas eu fiz muito mais corridas de Fórmula 1 do que qualquer outra categoria. E eu acho que a etapa, né, a corrida que eu tenho a lembrança assim, realmente mais diferenciada, eu diria que foi a corrida de Fórmula 1 de 2021, que foi o Grande Prêmio aqui de São Paulo, que foi o Ah, primeiro a Band, né, a Fórmula 1 foi para a Band em 2021, então foi o primeiro ano da Band nessa fase da Band, da Fórmula 1 na Band. é. Então, foi uma semana muito especial, porque só no domingo a gente ficou das 8 da manhã às 8 da noite, quase, fazendo a cobertura da Fórmula 1. Então, a gente ficou quase 12 horas no ar, quase não, a gente ficou literalmente 12 horas no ar, né, mas de vez em quando a gente saía, entrava o pessoal, os apresentadores ali, a Glenda, o Elia, e depois a gente voltava. Mas foi naquela corrida que aconteceu aquela corrida que foi espetacular entre o Verstappen e o Hamilton, que o Hamilton pegou a bandeira do Brasil no final da prova, que ele É. ganhou aquela. Então, a gente recebeu, Yuri, um carinho das pessoas que estavam ali assistindo a Fórmula 1 em função da transmissão, não daquela corrida em particular, daquela corrida de Interlagos, mas dessa nova fase da Fórmula 1 na Band. Então, realmente, todas as vezes que a gente chegava no autódromo, o carinho das pessoas,
as pessoas elogiando muito o trabalho que a gente vem fazendo junto com a Band. Então, realmente, quando você está ali com o público e o público dando esse carinho tão grande para nós, foi nesse mesmo final de semana, que eu não sei se você viu, que o Sérgio Maurício apareceu em cima da torre, lá onde ficava o estúdio da Band, e as pessoas começaram a aplaudir o Serginho e gritar, é no capricho! Então, realmente, aquilo foi um final de semana que a gente se sentiu assim muito... A gente sentiu o nosso trabalho muito bem reconhecido. Então, realmente, a gente ficou muito feliz, marcou muito, não só a mim, mas a todos nós. Foi muito bonito ver a emoção que o Sérgio Maurício ficou quando começaram a gritar o nome dele ali, chegou a chorar de emoção. Então, realmente, a gente receber esse carinho todo, eu ver o reconhecimento que o Sérgio estava tendo naquele momento também, uma pessoa que durante muito tempo trabalhou nas transmissões de Fórmula 1, mas naquele ano, a partir de 2021, ele se tornou, de fato, a voz da Fórmula 1 aqui do Brasil. Então, realmente, receber aquele carinho todo, realmente foi um final de semana muito especial para todos nós. Verdade. Foi 2021, né? 2021. Eu tava no autódromo esse dia. Ah, que legal. Inclusive, foi nesse mesmo dia que eu fui entrevistado pela Band. Olha! O Rubinho Barrichello estava na transmissão. Transmissão, Rubinho, isso e mesmo. Eles disseram, nossa, a gente precisa contratar esse garoto. Mas vou te falar, eu vou falar a mesma coisa quando eu chegar na Band sexta-feira, viu? Não, o mais engraçado é que eu acho que ele, tipo, quando eu fui na Band mês passado, lembraram de mim dessa transmissão. Falaram, nossa, eu conheço esse garoto. Não foi ele que tava 2021 lá na transmissão? Então, o mais engraçado é que lembrar, tem gente que provavelmente estava lá que nem o Robinho, eu acho que ele não se lembra, mas que nem o chefe, né, da parte da Band, tipo, lembrou. Você lembra como é que essa pessoa que lembrou? Acho que é o chefe de contratação. Deixa eu ver, pode ser o Denis, pode ser o Schneider. Pô, é um mais altão, assim. Mas você achou que eu era alto, então era qualquer um que estava lá. Não, tipo, conhece o João Bosco? Não, o João Bosco é o músico, acho que não é ele, não. Não, é o da ArcelorMittal. É da altura dele, ele é bem altão. Tá. Ele lembrou disso. Foi um caso muito engraçado. Então, Legal. é muito interessante isso. E eu lembro de ver a energia lá do pessoal, foi muito boa. Levantaram a bandeira do Brasil, todo mundo pulando. Era uma energia incrível. Foi muito legal mesmo, muito legal. Sim. Qual foi o momento que você mais se sentiu vivo pelo automobilismo? Mas eu me senti vivo pelo automobilismo, Yuri. Deixa eu pensar. Assim, eu acho que não é um momento, um dia em particular. Eu sou muito grato a Deus porque eu faço o que eu gosto desde criança. Através do automobilismo, as coisas que eu fiz na vida, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu conquistei na vida, todas elas têm alguma ligação e foram através do automobilismo. Então, realmente, Sim. é um momento que ele ainda existe, que ainda está acontecendo, começou quando eu era criança, esse momento ainda não terminou, espero que não termine tão cedo. Então, eu diria, Yuri, que eu sou muito grato a esse esporte, porque através desse esporte eu fiz grandes amigos, através desse esporte eu conheci vários lugares ao redor do mundo, e através desse esporte eu faço uma coisa desde criança que eu sou apaixonado, que é pilotar. Então, realmente, eu sou muito, muito grato pelo automobilismo. O automobilismo me deu muitas coisas, e o que eu faço também dentro do automobilismo, de alguma maneira, é tentar retribuir tudo que o automobilismo proporcionou para mim. Então, isso tem a ver também um pouco com o canal no YouTube, Traduzindo F1, isso também tem a ver com o trabalho que eu faço de treinar pilotos e tentar ajudar pessoas que estão iniciando no automobilismo.
Então, realmente, eu sou muito grato a esse esporte. Então, o que eu puder fazer para retribuir a esse esporte que o automobilismo proporcionou e proporciona para a minha vida, eu vou sempre fazer. Nossa, simplesmente incrível e é uma verdade absoluta que a gente não pode negar, porque é um conjunto de momentos muito especiais que tornam este esporte, esta paixão muito linda. Agora, É isso. deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que você foi picado pelo bichinho do automobilismo? Olha, Yuri, eu vou te falar que esse bichinho me picou mais ou menos quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, que foi o seguinte: naquela época, diferente de hoje em dia, primeiro que a internet não existia, TV a cabo não existia, ou seja, tinham lá 3 ou 4 canais de televisão, que é o que nós tínhamos de entretenimento naquela época. E eu, quando tinha uns 6, 7 anos, eu comecei a assistir as corridas de Fórmula 1 com meu pai. Meu pai gostava de Fórmula 1, e eu comecei a assistir a corrida de Fórmula 1 com meu pai. Eu já gostava muito de carros, né? Eu gostava muito de carrinhos. Eu sei que tive muitos carrinhos. Eu sei que você tem uma coleção muito legal. E um dia eu quero ir É, com a coleção também. Eu brincava de carrinho que chamava Matchbox, que é o equivalente ao Hot Wheels hoje em dia. Então, e aí quando eu comecei a assistir corrida com meu pai, eu comecei a brincar com os carrinhos como se eu estivesse correndo ali, aquelas fantasias de criança. E dali para frente eu comecei a cada vez mais me apaixonar e esse bichinho me picou nessa fase da minha vida. E aí, quando eu fiz 11 anos, quando meu pai me deu um kart de presente de aniversário de 11 anos, aí sim que eu me tornei ainda mais apaixonado, porque ali eu tive a oportunidade de experimentar aquilo que eu assistia na televisão, que era a Fórmula 1, né? Eu não experimentei, obviamente, a Fórmula 1 com 11 anos, mas eu experimentei um kart, eu experimentei dirigir, pilotar numa pista, que é uma coisa que eu assistia e eu era realmente fissurado por isso. Então, realmente, esse bichinho me picou lá atrás. Então, desde criança, desde que eu me lembro ali com 5, 6, 7 anos de idade, eu já fiquei muito encantado por esse esporte. Pelo fato um conjunto de coisas, né? Os carros, a velocidade, você tá ali dentro de uma máquina, realmente é uma coisa muito fascinante se você pensar as coisas envolvidas com isso, né? A ciência que é envolvida nesse esporte, a parte da física, da química, da mecânica. Então, realmente são coisas muito interessantes. Então, um conjunto de todas essas coisas aí, fora o prazer de pilotar, isso realmente desde criança me contagiou muito e, que nem eu te falei, faço isso há muito tempo, mas continuo muito apaixonado pelo que eu faço e por esse esporte. é um esporte assim que tem amor próprio, porque é algo impressionantemente lindo e absolutamente incrível. Agora, só uma pergunta. O que É. você tá achando da Fórmula 1 desse ano, dessa temporada? Olha, Yuri, assim, eu acho o seguinte, eu acho que tem pontos positivos e tem pontos que não são tão positivos. Ponto positivo, a Fórmula 1, ela de fato, né, o objetivo da Fórmula 1 com essa mudança de regulamento que foi introduzida ano passado, era se tornar a Fórmula 1 mais competitiva. E às vezes a gente É, tem uma fação que isso não está acontecendo, porque a gente tem a Red Bull, né, tendo um domínio muito grande até o momento na temporada da Fórmula 1. E isso. assim também como aconteceu ano passado, embora que ano passado o domínio da Red Bull não foi tão grande assim comparado ao desse ano, mas esse ano o domínio da Red Bull realmente está muito grande. E É, esse domínio faz com que a gente tenha uma falsa impressão que a Fórmula 1 não está competitiva. Mas se a gente prestar atenção para trás da Red Bull, está muito competitiva. Tem horas que a Mercedes é a segunda força, tiveram corridas que era a Ferrari, tiveram é. outras corridas, Aston Martin. Aí a gente tem a Haas, por exemplo, Nossa, que arrasta. andava em último agora, ela vai lá e classifica na quarta colocação na classificação da última corrida em Miami. A gente tem a Williams andando ali, marcando alguns pontos. Então, realmente, É, ela então. está tornando mais competitiva, mas pelo fato da posição mais cobiçada por todos, que é a primeira colocação, está tendo um domínio, um destaque muito grande da Red Bull, isso realmente não é muito legal. Mas eu estou gostando muito do caminho que a Fórmula 1 está indo. Eu acho que eles estão acertando
esse regulamento. Não é muito fácil você modificar um regulamento da maneira tão ampla e tão grande quanto a Fórmula 1 mudou na temporada do ano passado. Demora ali um É, pouco de para você refinar aquilo ali e fazer aquilo funcionar da maneira que você está buscando. Mas eu sim. estou feliz. É muito legal ver essa maneira que a Liberty, né, que hoje gerencia a Fórmula 1, conduz as coisas. Você é uma criança, você é É. muito. Mas há alguns anos atrás, a Fórmula 1 era quase um mundo à parte, ninguém sabia o que acontecia ali dentro, ninguém via os pilotos direito. E de uns anos para cá, com o gerenciamento, com o controle da Liberty, a Fórmula 1 tem um lado muito mais, esse lado muito mais humanizado. O que eu quero dizer com isso? Hoje você vê os pilotos conversando, você vê os pilotos ali sendo eles mesmos, então você consegue ali se identificar com um ou com o outro, não só pilotos, né? Outros membros também das equipes da Fórmula 1. Então, realmente, eu acho que está indo para um caminho muito legal. Eu acho que o futuro da Fórmula 1 é cada vez ficar melhor e mais popular e proporcionar um show cada vez melhor. Tem uma geração de pilotos espetaculares, esses jovens que estão na Fórmula 1, Leclerc, Max Verstappen, Lando Sim, Norris, é. Russell. A Fórmula 1 está muito bem representada, tanto tecnicamente em relação aos pilotos, mas também como pessoas, como seres humanos. Então, realmente, eu acho que o momento da Fórmula 1 é muito bom e, mesmo assim, eu acho que vai melhorar ao longo do tempo. Sim, com certeza. E como você disse, né, das equipes que estão disputando muito, né, o Fernando Alonso tá uma fera. Tá voando! Nossa senhora, o que ele não fez nesses últimos anos, ele tá colocando para fazer nesse. Ele economizou nos últimos anos para gastar tudo agora. Cara, e ele tá chegando no pódio em quase todas, só teve algumas que ele não fez. É verdade, é isso aí mesmo. E a única que ele não foi para o pódio foi aquela corrida que deu um problema no DRS do carro dele, que foi o Grande Prêmio do É, Azerbaijão. então foi a única, porque tirando isso, ele tá muito fera. Tá E, legal. e realmente eu espero que melhore. E também, como você disse, que está se tornando mais humanizado. E a série da Fórmula 1 na Netflix é uma prova disso. E colaborou muito para essa parte da humanização da categoria, porque ali, Sim, como as pessoas tiveram acesso ao lado da Fórmula 1 que ninguém via, que são os é, bastidores, que são as pessoas ali no dia a dia, que são as pessoas da maneira que elas são de verdade, né, quando é. estão fora do carro, sem capacete, sem macacão. Então, realmente, eu acho que foi muito, muito legal e agregou muito para a Fórmula 1 essa série do Netflix. Nossa, eu lembro de um episódio que o Hamilton, ele deu de presente para cada um dos integrantes da equipe um par de cuecas com a bandeira da Inglaterra. Pô, ele podia ter pensado num presente melhor, né? Não, é sério. Ah, foi muito engraçado. Foi, eu acho que é do ano passado. Uhum. Aí o George Russell falou: Eu acho que eu não vou usar isso daqui tão cedo. Aí ele explicou que ele deu um par dessas para toda a equipe. É, Cada. comprou bastante cueca, então, que deve ter umas 400 pessoas na equipe da Mercedes. É, então, para cada. Foi muito engraçado isso. Agora, É, agora qual foi a melhor época da Fórmula 1? Yuri, é muito. Eu vou te falar assim, para mim, apontar a melhor época, não sei se eu consigo. Mas eu diria que quando eu comecei a assistir Fórmula 1, eu acho que talvez a melhor época para todos nós é quando a gente começa a assistir o esporte. Porque, por mais que a gente. Hoje que a gente acompanha o esporte há muito tempo, a Fórmula 1 ainda é uma coisa fascinante, né? Mas quando a gente faz uma coisa durante muito tempo, você acaba se acostumando com aquilo ali. É, Então, você vai lá, assiste uma corrida de Fórmula 1, ou quando você vai em Interlagos, vê um Fórmula 1, um carro ali, os carros andando ao vivo, é muito impressionante, é muito legal, mas não é mais novidade, vamos falar assim. Mas quando você começa a acompanhar um esporte, aí você fala assim: nossa, o que que é isso? Nossa, olha esses carros, olha o barulho, olha como eles andam. é, Então, isso aconteceu para mim quando eu era criança. Então, naquela época,
eu ficava assim muito mais impressionado com a Fórmula 1. Eu não quero dizer que aquela época é melhor do que a época de hoje em dia. São épocas diferentes, mas para mim fascinava muito mais aquela época, porque hoje eu estou muito mais acostumado, então não é tão mais novidade assim. Continuo bastante fascinado pela Fórmula 1, mas por não ser mais tanta novidade para mim, porque eu já sou mais velho, já acompanho há muito tempo, então hoje eu estou um pouco mais acostumado. Mas quando eu era criança, aquilo me fascinava um pouco mais. É, com certeza. Para qualquer um que você perguntar, quase todos vão dizer que a época de ouro foi a época do Senna, né? Foi a época antiga, que tinha os carros lá. A época em que a Marlboro patrocinava a Fórmula 1. Agora algo que muitos querem saber. Qual é o seu circuito nacional favorito e o seu internacional favorito? Olha, nacional, eu posso falar dois? Pode. Tá. Nacional, eu tenho que colocar Interlagos, porque Interlagos, primeiro que eu morei muitos anos no bairro de Interlagos, então eu mudei para Interlagos, meus pais mudaram para Interlagos quando eu tinha 10 anos de idade, então eu Ah, 10 anos a mais ou menos os 20 anos de idade no bairro de Interlagos, então ali que eu comecei a frequentar o cartódromo e também frequentar o autódromo como fã, como ali na arquibancada no muro assistindo às corridas que tinham em Interlagos na época. E também Interlagos foi o primeiro autódromo que eu pilotei na minha vida. Então, realmente, eu tenho um carinho muito grande por Interlagos, pelo fato de eu ter passado a infância e adolescência lá, e também de ter sido o primeiro autódromo que eu andei num carro, o primeiro autódromo que eu participei de uma corrida. Então, realmente, Interlagos, para mim, é muito especial, além de ser um autódromo muito legal, muito interessante de pilotar também. Mas aqui no Brasil tem um autódromo que fica no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul, que é uma cidade muito bonitinha, bastante longe aqui de São Paulo, uma cidade que tem muita, tipo como se fosse uma colônia alemã, tem muitos descendentes de alemães nessa cidade, e tem uma pista que é muito prazerosa de pilotar, uma pista que tem curvas de alta, curvas de baixa, um traçado muito interessante, então, e além de ser um lugar muito legal também, então, eu diria que aqui no Brasil, Interlagos e Santa Cruz do Sul, mas obviamente tem outros autódromos legais também, como Velocitar, como Cascavel, Tarumã, que vai ter Stock Car esse final de é. semana, mas eu diria que os dois favoritos são Interlagos e Santa Cruz do Sul. E fora do Brasil, eu vou também falar dois autódromos, que na verdade um é um autódromo e outro é uma pista de rua que não é um autódromo. Um autódromo que eu acho que eu mais gostei de pilotar fora do Brasil foi Spa. Spa na Ah, Bélgica. Spa. É uma pista realmente muito legal, muito veloz. A Rouge é uma curva espetacular. Toda vez que você faz o Rouge, realmente é uma emoção, porque é uma curva rápida, você entra descendo, aí sobe. Realmente é muito legal. E em outro lugar que eu corri, que não é um autódromo, é um circuito de rua, mas é um circuito de rua muito grande, muito rápido, fica na Austrália, que se chama Bathurst. Uma hora, se tiver curiosidade, você coloca no YouTube, aí você vai assistir as corridas que tem nesse lugar. É um autódromo, que é uma pista, melhor dizendo, que tem 7 quilômetros de extensão, ou seja, ela é Nossa. bastante rápida. É uma montanha, então você sobe uma montanha, depois você desce uma montanha, realmente é muito legal. E uma das melhores pistas que eu já andei também foi esse circuito da Austrália. Muito bom. Eu tinha chutado de Interlagos e só o internacional que eu errei, que eu tinha falado. Na minha mente eu tinha achado que você ia falar Silverstone. Adoro Silverstone também. Não, é que eu não queria falar muitos, né? Porque senão parece que. Mas Silverstone é um autódromo espetacular também. Um outro autódromo que hoje a Fórmula 1 não vai mais, mas eu gostava muito de andar, é o circuito de Hockenheim, que é uma pista na Alemanha, Nossa, Hockenheim. que tinham retas muito grandes passavam dentro de uma floresta, assim, realmente era muito legal. Então tem Sim. várias pistas muito legais ao redor do mundo. Agora uma pergunta meio difícil. Qual a sua opinião sobre o Senna? Sobre o Senna, Yuri, deixa eu pensar aqui minha opinião sobre o Senna. Assim, como piloto, é muito difícil, né, quando as pessoas falam quem que foi o maior piloto da história, quem que foi o melhor piloto de todos os tempos. Eu acho que é uma pergunta que não
é quase que impossível, ou na minha opinião, é praticamente impossível de dar uma resposta. Porque quando você fala do esporte em geral, já é muito difícil. Quem que foi melhor? O Pelé ou o Messi? Isso no futebol, né? Já é difícil você comparar épocas tão distantes no esporte como o futebol, que não tem É, uma máquina envolvida. Quando você fala de um esporte que tem uma máquina envolvida, que é um carro, realmente fica mais difícil ainda. Por quê? Por exemplo, o Senna correu, se eu não me engano, apenas 11 temporadas na Fórmula 1. é, Temporadas, não foram todas que ele tinha carros competitivos. E mesmo assim, os números do Senna de vitórias, de pole positions, e não só de vitórias e pole positions, porque os números não necessariamente demonstram quanto bom o piloto é ou deixa de ser. Mas quando você vê o número de resultados, como vitórias e pole positions, que o Senna conquistou com carros que não eram os melhores da categoria, isso sim é muito impressionante. Por exemplo, as primeiras vitórias do Senna na Fórmula 1 foi foram com qual? da Lotus, as Sim, primeiras vitórias. A Lotus, né, a primeira vitória do Senna na Fórmula 1 foi em 85. A Lotus em 85, eu acho que ela era tipo a terceira ou quarta força daquela temporada. é, Então a Lotus era mais ou menos equivalente hoje em dia, sei lá, a Ferrari na temporada desse ano, ou a Aston Martin na temporada desse ano, e mesmo assim, com um carro que, falando como se fosse hoje em dia, que não é tão forte quanto a Red Bull, o Senna foi lá e ganhou algumas corridas, fez um monte de pole position, e ele fez isso no começo da carreira dele na Fórmula 1 e fez isso no final também. A é, última temporada do Senna completa, que foi em 93, ele pilotava pela McLaren, e a McLaren, naquele ano, o carro mais dominante daquele ano e um dos mais dominantes da história da Fórmula 1 era o Williams, que o campeão foi o Prost. O segundo melhor carro era a Benetton, que tinha o Schumacher como piloto. E o terceiro melhor carro era a McLaren. E o Senna com a McLaren naquele ano, num campeonato que tinha, se não me engano, 16 etapas, ele ganhou mais ou menos umas 5, foi vice-campeão daquela temporada, chegando é, na frente um dos carros da Williams, que foi o Damon Hill. Então, realmente, é um piloto que, para mim, se eu tivesse que... Max, fala quem que é o melhor da história, na sua opinião. Para mim, foi o Senna. E, além disso, Yuri, o Senna fez coisas que não eram comuns, nem hoje em dia é comum, que é o seguinte, ele foi o primeiro piloto, pelo menos que eu vi, que ele usou de todo o sucesso e de toda a credibilidade que ele tinha como piloto, como atleta, como ser humano, para fazer coisas boas e ajudar outras pessoas. é, O Senna, naquela época, foi lá e fez o Instituto Ayrton Senna, que existe até hoje. E esse instituto, quando ele foi feito, ninguém nem sabia. As pessoas, a grande maioria das pessoas, só vieram a saber que o Senna tinha feito esse instituto quando ele já tinha falecido. Então, realmente, quando você vê uma pessoa que, quando alcança um sucesso, uma das primeiras coisas que essa pessoa faz, no caso do Senna, foi lá ajudar outras pessoas, ajudar as pessoas que ele nem conhecia. Isso realmente acho que demonstra um lado humano dele, que também era muito bonito e muito diferenciado. Então, para mim, o Senna é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer ele. Quando eu digo conhecer, eu falei com ele uma vez na vida, não era amigo dele nada, eu falei com ele uma única vez na vida, num evento que eu fui na fazenda dele, que tem um cartódromo na fazenda dele lá, eu fui um dos pilotos convidados a andar de kart lá uma vez, foi super querido, foi super simpático, mas assim, de tudo que eu vi ele fazer, tanto dentro das pistas quanto fora, para mim é um piloto espetacular e uma pessoa ainda melhor. é. Porque realmente o Instituto Ayrton Senna foi uma coisa divina. Inclusive, isso daqui que tá atrás parece ser um quadro ou um pôster, mas é um álbum de figurinhas Uhum, que o dinheiro vai para o Instituto Ayrton Senna. isso mesmo. E tem fotos que eram exclusivas da família ou eram bloqueadas pela mídia. Então, esse álbum é muito legal. Que legal.
Depois, no final, fora das câmeras, eu te mostro algo que é Ah, realmente incrível. Porque é muito bom que alguém tão bom como ele faça esse tipo de ação. muito, é realmente impressionante, né, Yuri? Então, É, e a gente só pode se sentir muito orgulhoso dele ser brasileiro, né? Ter representado tão bem o nosso país, ter feito com todo o trabalho dele, o sucesso dele, mas também a postura dele como pessoa tem engrandecido muito o nosso país. A gente só pode agradecer e ter orgulho é. dele ter sido aqui do nosso Brasil. Sim, com certeza. Nós temos que ter muito orgulho. Agora, qual a sua opinião sobre os outros do Brasil, como Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Raul Boes, que eu já entrevistei? Qual a sua opinião sobre esta geração de pilotos em geral? Yuri, a gente, né, o Brasil sempre foi muito privilegiado nesse quesito de pilotos, né? Mas indo aí na sequência, eu acho que talvez o piloto brasileiro mais importante para nós tenha sido o Emerson Fittipaldi, porque o Emerson Fittipaldi foi ele que abriu as portas para todos os outros. Então, o que eu quero dizer com isso é, talvez se não tivesse existido o Emerson, eu não sei se existiria o Piquet, se existiria o Senna, porque realmente alguém tem que chegar e abrir a porta, e o Emerson foi a pessoa e foi o piloto que abriu a porta para todo mundo. Então, todo É, mundo à frente, realmente, acho que foi muito todos nós temos que agradecer muito o que o Emerson Fittipaldi fez pelo automobilismo brasileiro. Piquet, que veio logo depois dele, né, realmente um piloto espetacular, um cara que revolucionou o esporte. O Piquet, não só como piloto ali dentro do carro, mas o Piquet foi um piloto que fez uma coisa que até então não era muito comum no esporte, que é usar de uma inteligência privilegiada que ele tem para fazer outras coisas além de pilotar um carro de corrida. O Piquet é é, o cara que inventou, por exemplo, um sistema de aquecimento de pneus. Quando eu digo inventou, foi o cara verdade. que teve a ideia. Falou assim, poxa, se a gente fizer um pré-aquecimento desses pneus? Isso, Essa história foi muito engraçada. exatamente. Então, realmente, talvez tenha tido outros pilotos que tenham feito coisas parecidas, mas pelo menos dos pilotos que eu acompanhei, foi o primeiro cara que usou dessa inteligência para tentar ganhar, no bom sentido da expressão, vantagens ali numa competição. Então, realmente, um cara É, diferenciado. O Raul Boesel, que você citou o nome dele também, o Raul, além de ter sido um grande piloto, de ter pilotado nas principais categorias do automobilismo mundial durante a carreira dele, além disso, é um cara espetacular, uma pessoa maravilhosa, é um amigo, é um cara que eu conheço há muito tempo. é, O privilégio de dividir um carro com o Raul Boesel, um Porsche, a gente já fez as 1.000 milhas aqui no Brasil, pilotando no mesmo carro, a gente revezava ali, então é um cara muito legal, muito gente boa. Depois da carreira de piloto, se tornou um grande DJ, que é uma coisa que não tem nada a ver com o é, automobilismo, fez e faz ainda muito bem, então realmente uma pessoa espetacular. Pegando mais pilotos mais recentes, comparado com esse, a gente teve o é, Rubinho, a gente muito privilegiado por ter tido o Rubinho também, tanto tempo na Fórmula 1, um piloto espetacular, um piloto que, se você for num paddock da Fórmula 1, qualquer pessoa que se perguntar sobre o talento do Rubinho Barrichello, todo mundo vai colocar o Rubinho num nível tão grande e tão alto quanto pilotos que foram campeões da Fórmula 1 e é. talvez até mais alto do que alguns pilotos que foram campeões da Fórmula 1. O Rubinho vai estar muito bem qualificado e a opinião das pessoas do Rubinho como piloto realmente é espetacular e é muito Sim, legal a gente ver a longevidade do Rubinho. O Rubinho que tem 51 anos, correndo na Stock Car até hoje, ano passado conquistando o segundo título dele na Stock Car, então realmente é um piloto espetacular. A gente tem o Felipe Massa. Felipe é um cara que conquistou tantas coisas e conquista, né? Tá correndo até hoje na Stock Car também, mas falando da Fórmula 1 em específico, o Felipe foi um cara que fez tão bem e tão bonito na Fórmula 1 que ele teve, na minha opinião, a despedida mais bonita da Fórmula 1.
O Felipe, quando se despediu da Fórmula 1, e ele teve, por acaso, duas despedidas, né? Que ele se aposentou no final de 2016 e acabou É, voltando para a Fórmula 1 em 2017, e aí se aposentou de novo. Mas, principalmente na temporada de 2016, que foi uma coisa que aconteceu por acaso, mas acabou sendo um negócio muito bonito. O Felipe teve um acidente na corrida aqui do Grande Prêmio de São Paulo, ali na Curva do Café. a Graças a curva do café é complicada. Graças a Deus não aconteceu nada demais, mas aí o Felipe voltou andando para o box durante a corrida, e não só todo o público que estava presente no Autódromo de Interlagos aplaudiu o Felipe de pé, mas também durante a prova, porque quando o Felipe bateu, teve um safety car, e o Felipe nessa hora estava a pé ali, andando no pit lane, indo para o box da Williams. E todas as equipes da Fórmula 1 foram para frente do box durante a corrida para bater palmas para o Felipe Massa. Então, realmente, eu nunca tinha visto até então e nunca vi depois disso também um piloto ser tão homenageado no momento que ele está se aposentando da Fórmula 1. Então, a gente realmente sempre foi muito bem apresentado. Obviamente, tiveram outros pilotos que passaram pela Fórmula 1, como Zonta, como Pisonia, como tantos outros, mas É, realmente é privilegiado nesse segmento aí, pilotos brasileiros na Fórmula 1. sim. Agora, qual a sua opinião sobre a atual geração, como o seu xará Max Verstappen, Sérgio Pérez, Leclerc, Russell, Carlos Sainz e o nosso querido Hamilton? Olha, eu acho que é muito natural no esporte, Yuri, os esportistas evoluírem, né? Até porque eu acho que a espécie humana vai evoluindo ao longo das gerações. Olha você com 12 anos, um entrevistador aí que parece que você tem 200 anos de profissão. Isso demonstra a espécie vai evoluindo, e também isso acontece no esporte, né? Os esportistas vão evoluindo. Então, o que a gente vê nessa geração atual dos pilotos da Fórmula 1, não só da Fórmula 1, né? Dos pilotos em geral, das categorias mais importantes do automobilismo, realmente um nível de competência, um nível de técnica e de precisão muito grande. Então, é por isso que hoje em dia é muito menos comum a gente ver os pilotos errarem, né? Na década de 80, de 90, obviamente mais ainda dali para trás, os pilotos erravam muito mais, não é porque eles eram É, piores do que hoje em dia, é é, porque a preparação de hoje em dia ela é é completamente diferente. diferente do que há 20, 30, 50 anos atrás. E o resultado é que a gente vê hoje, pilotos extremamente rápidos, que erram muito pouco, extremamente precisos. Então, realmente, os pilotos, assim como outros esportistas de outros esportes, vêm cada vez mais se aperfeiçoando. No caso do automobilismo, hoje que eu digo de alguns anos para cá, nós temos muitos recursos e muitas ferramentas também para fazer com que os pilotos se tornem ainda mais eficientes, ainda mais rápidos e melhores. E ferramentas como telemetria, como simuladores, É como treino. a telemetria. A quantidade de informações que um piloto tem hoje é realmente tão grande. E se a gente for pensar, né, pilotos de 20, 30, 40 anos atrás, não tinha informação nenhuma. Eles tinham lá um número no cronômetro, que eles tinham que tentar melhorar aquele número, mas não tinham a informação de uma telemetria, não tinha informação de uma câmera on-board, não tinha nada. Eles iam muito no instinto e na técnica, que muitos já tinham uma técnica muito desenvolvida, mas com todos os recursos que o automobilismo tem hoje em dia, a tecnologia da maneira que está envolvida no automobilismo, faz com que os pilotos de hoje em dia realmente sejam muito, muito eficientes. Então, realmente, é muito legal a gente ver essa evolução do esporte. É muito divertido porque aí a gente vai conseguindo ter novas coisas no esporte, mais e cada vez mais é novidade, cada ano é um novo regulamento, novas coisas. É Então isso. é bem divertido. Agora, quais foram as maiores emoções que você teve até o momento, seja profissional ou seja pessoal? Ah, Yuri, pessoal, pessoal não, a maior emoção que eu já tive na minha vida, essa é fácil de responder. Foi o nascimento do meu filho. Essa aí não tem nada que chegue perto dessa, não tem nada, nenhuma emoção, não tem nenhum sentimento que chegue perto do amor
que eu tenho pelo meu filho. Então, essa na minha vida é a maior emoção e maior sentimento que eu já tive. No esporte, eu acho assim, graças a Deus, como eu faço isso há muito tempo, eu tive vários momentos de muita emoção, de muita alegria no esporte, mas eu acho que talvez um dos momentos assim de maior alegria que eu tive no esporte foi no ano de 2010, porque foi justamente o ano que meu filho e você, 11 dias depois, mais ou menos, nasceu também. Então, foi o ano que eu fui campeão da Stock Car e foi justamente no ano que meu filho nasceu. Então, aquela conquista, naquele momento da minha vida, realmente foi muito especial. Então, como eu acabei de falar, no esporte também na vida tive outros momentos de alegria, mas falando do esporte agora, eu diria que aquela temporada da Stock Car foi muito importante e muito especial para mim, também por ter sido no mesmo ano que meu filho nasceu. É, com certeza. Meus pais também dizem isso, que o momento mais feliz da vida deles foi quando eu e o meu irmão nasceram. Aí, ó, você vê? Não sou só eu, então, que penso assim. Não, porque é realmente algo emocionante quando você se torna pai e mãe também, porque, né, você tá cuidando de uma vida, como É, seus pais fizeram. exatamente, é isso aí mesmo. Agora, qual a maior velocidade você já atingiu em pista? Olha, a maior velocidade que eu já atingi em pista, Yuri, foi mais ou menos uns 395 por hora, que foi na época que eu corri na Fórmula Indy, e foi no circuito oval de Não. Michigan. E os carros daquela época, por incrível que pareça, né, eu corri de Fórmula Indy em 2001, ou seja, mais de 20 anos atrás, mas por incrível que pareça, os carros daquela época eram mais rápidos do que os carros de hoje em dia, porque naquela época os motores eram muito mais potentes do que os motores da Fórmula Indy atuais. Então, os motores na época tinham por volta de 1.000 cavalos, No? e os, e os circuitos ovais, eles são praticamente inteiro, ou melhor, eles são totalmente de pé embaixo o tempo todo. Então, realmente, você ter tanta potência numa pista que é oval, mas é como se você estivesse quase que numa reta infinita, vamos falar assim, os carros atingiam velocidades bastante altas. Então, a maior velocidade que eu atingi foi mais ou menos 395 nesse circuito de Michigan. Cara, quase 400 quilômetros por hora. Isso, Quase. isso daí é muito grande. E você disse por volta, então pode ter sido mais. Pode ter sido um pouquinho mais, é. Então aí já arredonda 400. Meu, É, isso daí é muito louco. E é, agora, com esta pergunta, oficialmente a gente tá nas perguntas tradicionais do canal. A da velocidade foi a primeira. Agora, seja nos estúdios da Band ou qual, ou nas pistas, qual o seu grande propósito? Yuri, meu grande propósito nos estúdios da Band, nas pistas e na minha vida é fazer o bem, é fazer amigos, é ajudar as pessoas, é ser humilde. Então, eu acho que é assim que eu conduzo minha vida, consequentemente, é assim que eu conduzo a minha carreira de piloto, é assim que eu conduzo a minha carreira de comentarista. E é assim que eu me sinto bem, é fazendo essas coisas que eu falei para você agora que eu me sinto bem. E é assim e o meu propósito na vida é isso, é fazer o bem, é ajudar as pessoas que eu puder ajudar, é ensinar, é aprender, fazer amigos, estar perto das pessoas que eu gosto e que eu amo e ser feliz. Incrível, parabéns mesmo. Obrigado. Agora, tem alguém especial que você gostaria de mandar uma mensagem? Olha, eu gostaria de mandar uma mensagem para o meu filho, que ele vai assistir o seu programa a hora que você colocar no YouTube, ele vai É, assistir, porque o meu filho, Yuri, assim como você para os seus pais, é a coisa mais importante da minha vida, é o propósito da minha vida, é criar bem meu filho, é passar bons valores para ele, é educar, é dar carinho, é dar amor, proporcionar para ele tudo que eu puder proporcionar de bom e ver meu filho crescendo, ver meu filho tendo bons valores,
boa índole, realmente, isso realmente me dá muita alegria, muita vida. Então, eu queria mandar a seguinte mensagem para o meu filho, que é uma mensagem de agradecimento. A mensagem de agradecimento por ser um filho tão maravilhoso, uma pessoa tão maravilhosa, e encher meu coração de amor todos os dias da minha vida, graças a você, filho. Muito obrigado. Uau, incrível, parabéns. E, Obrigado, querido. ó, mostra pra ele. Se ele não vê, a gente te passa o vídeo e você mostra pra ele. Fala, olha até o final, porque a entrevista é incrível. Você vai precisar ver. A gente menciona em vários momentos. Fala isso, não fala mais nada. Boa. Agora, infelizmente, estamos chegando ao final de nossa entrevista. E para encerrarmos, Hum. uma última pergunta que eu faço sempre. Qual o seu conselho turbinado para os amantes por velocidade aqui do meu canal? Olha, pro conselho turbinado, igual meu golzinho. Meu golzinho é turbo também. Um dia eu vou levar você para dar uma voltinha, viu? Você vai Oh, gostar. com certeza. Turbinado é o seguinte, pessoal, continuem acompanhando o automobilismo, não só a Fórmula 1, outras categorias, Stock Car, Porsche Cup, Truck, Kart. O automobilismo realmente é um esporte fascinante. O automobilismo é um esporte coletivo e aonde você não ganha todas as corridas que você participa, mas você tira um aprendizado de todas as vezes que você vai no autódromo. É um esporte onde amizades são formadas. Eu tenho amigos nesse esporte há mais de 40 anos, então realmente é um esporte fascinante. Então, para as pessoas que ainda não têm muito contato com o automobilismo, comecem a acompanhar um pouquinho mais através do canal do Yuri, através das transmissões da Band, do Sport TV, do Traduzindo F1 também, né, Yuri, que você deixou fazer a minha propaganda aqui. Sim, Então, sejam muito bem-vindos. Quem não faz parte do automobilismo, porque realmente vocês vão ver que é um esporte espetacular. E se em algum momento alguns de vocês tiverem oportunidade de assistirem ao vivo dentro de um autódromo, é um conselho que eu faço para todas as pessoas, porque realmente aí vocês vão ver o quanto fascinante, quanto legal esse esporte é. sim, com certeza. É muito legal esse esporte e é super demais assistir ao vivo. E também o link do canal do Max vai estar aqui nos comentários, não, aqui na descrição. Então, Max, se despeça do público primeiro, depois eu me despeço. Yuri, antes de me despedir do público, quer dizer, eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando esse bate-papo aqui que o Yuri está tendo comigo. Muito obrigado pela companhia. Obrigado por acompanharem o canal do Yuri também, que é um canal espetacular. Mas eu quero fazer um agradecimento aqui especial para você, Yuri. Realmente, Ah, muito obrigada. obrigado, porque desde o primeiro momento que eu te conheci, que você falou que tinha um canal e que gostaria de fazer um bate-papo comigo, eu falei, poxa, a hora que você quiser. Acabou demorando um pouco mais do que a gente gostaria, em função de compromissos seus, de É, compromissos meus, mas aconteceu no momento que tem que acontecer. E olha, que gostoso que foi esse bate-papo. sim, Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela cabecinha tão boa que você tem, tão jovem, com a cabeça tão boa. muito Então, obrigada. sou seu fã e esse bate-papo, essa entrevista que você fez comigo hoje, não vai ser a única. Eu faço questão de voltar aqui em outro momento para a gente conversar mais. Ah, com certeza, de verdade. Muito obrigado mesmo pelo recado. Inclusive, eu tenho que te agradecer de novo pela entrevista incrível. Muito obrigado. Então, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, já deixa o seu like e o seu comentário para mais. E também já deixa o like, porque isso ajuda demais. Acesse aqui o cartãozinho aqui do vídeo para ver se não tem um vídeo especial recomendado para você. E tchau! Fui!